Nem sempre as coisas acontecem conforme o esperado. Muitas vezes a oferta, a demanda e o preço podem ser afetados por fatores externos e muitas vezes esses fatores eles acontecem repentinamente de uma hora para outra. Eu vou falar de uma coisa bem recente e de uma coisa um pouco mais antiga. Recentemente nós estamos sofrendo com uma pandemia terrível aí deste vírus que tem afetado em muito a vida das pessoas. E olha só o que aconteceu. A partir do momento que as pessoas elas começam a ficar inseguras em relação aos seus gastos, então você imagina que durante um momento de crise como esse, as pessoas elas deixam de lado a ideia de trocar de carro, comprar uma televisão nova, e as indústrias que dependem das pessoas comprar os seus produtos, elas começam também a desacelerar. Então as pessoas elas compram menos, começam a separar o seu dinheiro para bens e serviços mais essenciais e as indústrias elas começam a sofrer ali uma queda na sua produção, o que gera desemprego. E por sua vez, tendo desemprego, mais pessoas vão ter menos dinheiro para gastar, consequentemente, a demanda cai. A oferta dos produtos, neste caso, ela vai cair depois da demanda, já que as indústrias elas vão colocar o pé no freio e produzir menos. Isso acontece principalmente no mundo a partir da década de 70, onde as indústrias adotaram o modelo just in time do toyotismo, produzir conforme a demanda. Não existem mais estoques infindáveis, enormes de produtos, como acontecia, por exemplo, na época do Fordismo, lá nos anos de 1910, 1920. Então, a oferta tende a diminuir. Mas o que eu quero explicar para vocês é que nem sempre as coisas acontecem de forma orgânica ou natural. Olha só o que aconteceu. Conforme a demanda caiu, estou falando agora desta crise gerada pela pandemia. Conforme a demanda caiu, as indústrias elas começaram a desacelerar, os transportes, então tá lá o caminhãozinho, também começaram a parar. O consumo de petróleo, tanto na indústria quanto nos transportes, como para as pessoas em casa, se movimentando também, viagens, os aviões principalmente, gente. O consumo de petróleo no mundo caiu significativamente. Então o petróleo teve uma queda enorme na demanda. Relembrando, o que acontece, pessoal? Espero que não esteja muito confuso, tá? A oferta de petróleo ela continuou alta, a demanda por petróleo caiu. Responde aí você de casa para mim, o que acontece com o preço nesse caso? O preço caiu muito. Essa queda no preço enorme do petróleo pode afetar principalmente os países que têm o petróleo como a sua principal fonte de renda. Os países do Oriente Médio, a Rússia, por exemplo, que depende muito do preço do barril do petróleo e do gás, a Venezuela aqui na América Latina. Então essa queda acentuada no preço do petróleo ocorreu por causa de uma queda na demanda. Só que será que os países podem, fazer um suspense, mas você já sabe que sim, né? Podem influenciar nisso daqui, na oferta? A resposta é sim. O petróleo está lá embaixo da terra. Basta os países, ao invés de retirarem tudo isso de petróleo, retirarem menos petróleo. A demanda está aqui, nesse caso, a queda do preço consegue ser estabilizada. E os países do Oriente Médio fizeram uma proposta para a Rússia para que ambos, os grandes produtores estão no Oriente Médio, membros da OPEP, e a Rússia, diminuíssem a produção de barris de petróleo para que dessa forma a queda no preço fosse contida. Porém, a Rússia resolveu comprar uma briga com o Oriente Médio. Isso aconteceu 2 meses atrás. Falou, não, a gente não vai diminuir a produção de petróleo. E isso fez com que o preço do petróleo continuasse caindo, caindo, caindo e caindo muito. E apesar de você estar pensando, poxa, isso vai influenciar positivamente, já que a gasolina vai ficar mais barata,
Gente, isso afeta a economia de maneira geral. O Brasil é um produtor de petróleo, isso já afeta a nossa economia. Os produtores de etanol, eles são prejudicados porque o preço da gasolina ficando mais barato, a pessoa quando vai no posto de gasolina abastecer, ela sempre opta aqui no estado de São Paulo pelo etanol porque é mais barato. Só que a gasolina ficando barato, as pessoas começam a ter uma rivalidade ali pensando, eu vou colocar gasolina no meu carro, que compensa mais. Então tem que abaixar também o preço do etanol e começa a acontecer um círculo vicioso, uma cadeia de acontecimentos que também pode afetar a economia. Vamos para o próximo quadro?